Idade 12 anos, sexo masculino, cor parda. Solteiro, estudante. Queixa principal. Vamos lá. Só fazer uma coisa aqui, né, na escrita do caso. Vocês vão ver que essa queixa principal está muito grande, né? A queixa principal, lembrando, ela tem que estar em uma frase, uma ideia, uma palavra eventualmente, tá bom? Então aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, queixa principal. Atendi primeiro a mãe. Se preocupe pelo fato de ele ter apenas 12 anos de idade e já ter decidido sua sexualidade. Expressou essa preocupação para ele, mas, abre aspas, ele é muito calado, fecha aspas. Ela tentou conversar e ele foi para o quarto. Quando questionei que ajuda ela esperava de minha parte, contou, abre aspas, não sei. O senhor poderia conversar com ele? Ao atender, ele me relata, abre aspas, contei para minha mãe que era bissexual e ela não aceitou muito bem. Ela pediu que eu viesse para que o senhor pudesse me ajudar nisso, pois ela acha que eu sou muito novo para isso. Sua preocupação maior era sobre a aceitação da mãe da sua orientação sexual. Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês aqui, vamos fazer uma coisa mais escolar mesmo, hoje, né? Vamos corrigir. Esse relato de caso, essa queixa principal que está no relato de caso, ela precisa ser mais compacta, né? Ela precisa expressar a ideia numa frase só, né? numa palavra só, como eu disse. Veja, a gente não vai inventar, né? Quer dizer, se tá assim, ok? Se fosse uma prova, perderia ponto, né? Essa aqui é a coisa. Mas tudo bem, o redator do caso perderia ponto, não tem problema. Vamos corrigir para a próxima. Eu não sei, não tem como a gente inventar. Qual que é a queixa principal, né? Aí ele teria que fazer uma escolha, queixa principal da mãe, se ele estiver falando que foi a mãe que levou a criança. Histórico do quadro atual. Como começou o quadro? Segundo MF, né, deve ser a mãe dele, ele passava muito tempo dentro de casa, escondeu o celular da mãe. Não se sabe o que pode ter do outro lado da tela, né? Ao pegar o celular dele para ver as conversas, viu que o papel de parede eram dois homens se beijando. Quando questionou o filho sobre isso, ele falou, qual o problema? E deixou a conversa de lado. Depois, ele questionava bastante ela. Abre aspas, mãe, o que a senhora faria se eu gostasse de homem? E assumiu a sexualidade. Há cerca de 6 meses atrás, quando uma colega de sala lhe falou sobre os tipos diferentes de orientação sexual. Como o paciente estava antes do quadro, sentiu uma sensação de confusão. Era um sentimento estranho. Saía bastante de casa e ia para a igreja com os pais, mas sempre calado. Beleza. Qual a evolução do quadro? Depois que assumiu a sexualidade, não voltaram mais ao assunto, mas a mãe o convenceu a ir para um atendimento comigo, pois queria que ele pudesse conversar com alguém sobre sexualidade. Vamos lá. Vou jogar para vocês aí para vocês já irem comentando no chat, se for possível, tá? O chat tá funcionando? Tá rolando? Eu não vi. Para mim aqui tá bom. Beleza. Vou jogar para vocês aí no chat, né? Quando que você recebe ali um garoto de 12 anos dizendo ser bissexual, aparentemente, né? A gente tem que investigar aqui. Não tem ainda história de experiência sexual, né? Graças a Deus, não seria pedofilia, né, cara? Moleque com 12 anos. Mas diz ter o sentimento. A mãe, né, leva o garoto, não conversaram mais em casa. E ela fala assim, ó, fala com meu filho aí sobre sexualidade. Por onde vocês começariam? Né? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês começariam por onde? Atendendo a mãe, atendendo a criança, atendendo os dois juntos, chamando o pai. Como é que seria a condução de vocês nesse caso aí? Gostaria de ouvir, tá? Gostaria de ouvir, beleza? História fisiológica do paciente. Sempre foi um menino calmo e quieto. Não trazia nenhum problema. Presenciou algumas vezes o pai batendo na mãe durante a infância. E o assassinato do irmão. Tá? História social do paciente. Relata que sente dificuldade para comer. Me forço para comer. Mas que come bem. Apesar disso, tem uma fisionomia bem magra. Eu ia falar isso, né? O moleque tem 1,68 m, 50 kg, né? Bem magrinho.
Sua mãe é dona de casa, seu pai tem problemas graves com bebida alcoólica e o ambiente da casa é sempre tenso. Passa a maior parte do tempo preso dentro do quarto. História familiar do paciente. Seu pai é muito homofóbico e machista, obrigando todos a dividir as tarefas de casa. Cuidar da casa é coisa de mulher, não é de homem. O pai já foi casado com outra mulher, ao qual não consegui abordar a relação entre ele e a ex-mulher. Antes gostava de conversar com o irmão mais velho, mas atualmente não há ninguém que se sinta confortável para conversar. Seu maior círculo de amigos é com as garotas da sala de aula. Beleza? Eu teria muito interesse de conversar com vocês, discutir com vocês um pouco mais, de modo mais próximo. O que vocês acham de um caso como esse? A mãe não falou que o moleque, né? Ela não chegou lá dizendo, né? A queixa principal dela não é meu filho é ansioso, né? Meu filho tem problema de sono. Meu filho está muito magro. Meu filho não come direito. Meu filho tá muito evitativo, não sai do quarto. Meu filho tá tímido. Meu filho não interage com os meninos do bairro, do prédio, do colégio. A queixa da mãe foi sobre a sexualidade do moleque, né? Diante de uma queixa como essa, como é que vocês conduziriam esse caso? Eu gostaria muito de ouvi-los, né? Primeiro, deixa eu mudar uma pergunta aqui. Vocês têm experiência em conduzir casos assim? Existe um tipo, né? Existe um tipo de percepção acerca da própria sexualidade, né, homoafetiva, que vem junto com um padrão físico. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, na nossa geração, né, dos 30 anos, etc., os homossexuais, né, as pessoas com inclinação homoafetiva, elas têm assim, um fenótipo, né, tem um jeitão, assim, pode ser um pouco mais, né, como diz, alegre, tem umas características específicas, né, estereotipias, tem umas estereotipias, sim, mas, né, a composição corporal, em regra, é normal, né? Tem um IMC normal, tem uma massa muscular normal, né? Essa geração nova, né, dos 14, 15, 16 anos, não sei se vocês já repararam isso, existe um tipo que é o homossexual ou bissexual muito magrinho, né? Você vê que quando você bate o olho assim, um moleque, 12 anos, 1,68 m, 50 quilos, né? Tem um tipo específico, né, do menino muito magrinho, que tem uma percepção acerca da sexualidade, né, homodirecionada, né? Então, esse é um ponto. O fenômeno da sexualidade, o que eu queria ler para vocês aqui daqui a pouco, é um fenômeno muito diverso, né? Muito diverso. Então você vai ter homossexual de todo tipo, né? Existe o desejo, a inclinação homossexual, ela vem de todo gênero, né? De todo tipo. Então você vai ter desde o sujeito que tem um fenótipo característico do homem viril, parece um pirata, né? O sujeito, né? E tem inclinação homossexual, né? Vai desde vai desde aí até o sujeito que, falando do homem, né? Porque aqui no nosso caso é homem, até o sujeito que, né, pode chegar a um transtorno transvéstico, né, de mudar o seu fenótipo, né, adquirir um fenótipo feminino. Então você vê só, como que a gente pode colocar, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês e deixo aqui como reflexão para a gente discutir. Como que a gente pode colocar o assunto da homossexualidade todo, né, todo dentro de uma mesma lupa, né, olhá-lo para uma mesma lupa? Falar, olha, a mim me parece impossível. São expressões da instalação corporal, em primeiro lugar, depois da instalação sexual e logo da instalação afetiva, radicalmente distintas. Então, olha só, eu estou falando isso para dizer o seguinte, para a gente, em primeiro lugar, colocar essa questão no lugar certo da nossa cabeça. A minha percepção, e não é minha percepção, né? Isso parece uma análise que é puramente uma análise constatável, né? A gente está vendo isso na realidade, né? É de que a inclinação sexual, ela é espectral. Ela é um espectro. Ela tem um range, né? Tem um tamanho, no sentido de que são várias categorias ali dentro. Olha, a própria inclinação heterossexual. Né? O próprio heterossexual. O desejo heterossexual, ele também é distinto.
né? Se a gente falar só de sexualidade, ele é distinto, né? Vai desde um heterossexual que não tem desejo por quase nada e por quase ninguém, até um heterossexual que, bicho, né? O cara, né? Então isso vale a pena a gente... Primeira coisa que vale a pena a gente botar, assim, parar com esse... Se a gente tem isso, né? Se alguém aí tem isso. Essa ideia de que homossexual é tudo igual, que é o mesmo fenômeno. Porque essas pessoas, né? Todo tipo de gente, né? Todo tipo de pessoa vai bater no nosso consultório. Algumas dessas também. Algumas dessas também, não é isso? Então... E vão trazer esses sofrimentos específicos. E a gente cai nesse grande campo. A gente cai no campo desde o sujeito que não se percebe como homossexual e nem acha que é, e apresenta uma questão por um componente social, né? Até o sujeito que é o típico, né? Vamos assim, é homossexual, né? Passando por esses meninos, por exemplo. Chegando nesses meninos. Que a gente até se pergunta, fala, olha, esse menino aqui de 12 anos, ele já deveria ter o apetite sexual maduro, ou desenvolvido, ou de pé? Era para ele estar falando sobre essas coisas? Era sobretudo para ele estar pensando nessas coisas? Era para ele estar colocando uma foto de 2 homens se beijando no seu celular? Né? Ele é um pré-adolescente ainda. Acabou de sair da infância. Né? Tá entrando na adolescência, é um pré-adolescente. Vamos ser um pouco mais rigoroso aqui. É a hora dele ter o apetite sexual maduro? Né? É o equivalente a gente ver, sob certo aspecto, claro, de um modo muito mais grave, meninas com 11, 12 anos grávidas. Olha, os 12 anos não era para estar tendo intercurso sexual. Né? E não é uma imposição, no sentido, né, sob certo aspecto, sim, mas olha, a própria natureza indica que não funciona. Né? A menina de 12 anos ela é menina, ela é criança. Ela tem corpo, né? Um menino falar assim, olha, eu quero beijar um homem de modo sexual. Com 12 anos. Em que medida isso é normal, né? Isso é normal. E aí a gente tem que ter uma... Né, não pode ter medo de olhar para uma situação dessa, e a primeira coisa que a gente fala, sem achar que a gente está sendo preconceituoso, assim, a gente olhar e fala assim, ó, isso não é normal. Não é normal ele ser bissexual ou ele ser homossexual. Isso é uma questão que daqui a pouco a gente conversa. Mas o sujeito colocar, né, a sexualidade na dianteira das questões dele. Né? Você veja, né, o celular é um negócio que você pega o tempo todo. Né? O garoto resolveu botar a foto de 2 homens se beijando. Então, modo que todo momento que ele pega o celular, né, ele relembra a questão sexual. De algum modo. Né? Isso não é normal. Isso não é normal em nenhum... Né? Imagina se a minha foto vai ser a foto de um casal heterossexual se beijando. Eu sou heterossexual, imagina. Mas não faz sentido você colocar isso na capa do teu celular. Né? Na capa do teu celular. O menino põe a foto de 2 homens se beijando no celular. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? Depois, né, uma outra questão que vale a pena a gente levantar também. Eu só quero levantar uma outra questão aqui para vocês. Talvez vocês tenham alguém na família, vocês lembrem de alguém do colégio, vocês já tenham atendido assim. Né? Aqueles meninos que... Desde, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles se comportam igual a uma menina. Né? Não sei se vocês tiveram essa experiência na família, com colegas, no colégio. Né? Existem pessoas assim, menininhos que com 2 anos, 3 aninhos, que aí você não vai poder dizer que é... Né? Imagina, o moleque com 2 anos, ele acha que é a fada madrinha, ele quer brincar de boneca, ele fala igual uma menina, ele usa bolsa, ele usa sapato de salto alto, ele gosta de anel, ele gosta de brinco, ele penteia o cabelinho, né? Não é isso? Com 2, 3 anos. E aí você não vai poder dizer, né? Você não vai poder dizer que... Né? Você não vai poder dizer que foi por pornografia, por exemplo. A moleque está assistindo pornografia, está virando menino. 2, 3 anos não está assistindo nada, no caso, né?
mas já se comporta igual menina, por exemplo, né? Tá. Outra coisa que é muito comum também falar, mas sofreu abuso, é muito comum a gente, alguns terapeutas, né, olharem para as questões que estão se apresentando e querem e ter o interesse em encontrar coisas ocultas que nunca vão ser reveladas como justificativas do que está acontecendo, né? Olha, talvez não. Como é que você sabe que isso tem sempre a ver com abuso, né? Uma grande parte diz que não, nunca foi abusada. Mas você fala, foi sim, só não quer contar. Fala, aí a gente tem um problema, né? O garoto está dizendo que não foi, a pessoa está dizendo que não foi, você está dizendo que foi, você já está querendo provar um ponto que, né? E ademais, uma parte das pessoas que foi abusada não é homossexual. Tá? Beleza? Tá. Então essa é uma questão, esse é um tema muito interessante, é um tema difícil. O que a gente precisa ver? Precisa ver o seguinte, olha, no nosso tempo preciso, existem duas coisas que são muito sacanas, são muito malvadas, que perturbam a cabeça de todo mundo, né? Que se expõe a isso, tá? Tem duas coisas que são muito, muito sacanas, muito malvadas mesmo, que expõem, que ferram a cabeça de todo mundo. O primeiro é uma ideologia chamada relativismo, que se aplica a tudo. E a segunda, e essa assim muito devastadora, e essa a gente tem que falar disso aqui, é a pornografia, né? Olha, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, qual a chance desse menino de 12 anos não estar vendo pornografia? Ele tem acesso a um celular, no qual ele põe no fundo, na capa dele, dois caras se beijando.